Nós vamos falar sobre o Thiago Leifert, que é apresentador de TV. Ele não é apresentador do Big Brother, ele não é apresentador agora do Dança dos Famosos, ele é apresentador de TV. Qual que é o primeiro ponto do Thiago Leifert? Ele chegou quebrando padrões. Ele quebrou padrões, isso você precisa anotar. Quando você está num ambiente... Então eu trago aqui o Thiago Leifert e agora vamos projetar para a nossa vida, para a nossa carreira aqui, que isso faz sentido para a gente. O que você precisa entender? É preciso quebrar padrões. Se você quer se destacar no seu mercado, você tem que quebrar padrões. O que é um padrão? É o que todo mundo está fazendo. É um normalzinho. Mas sabe por que muitas vezes a gente faz o normalzinho? Para a gente não errar. Porque quando a gente erra, a gente é cobrado. Quando a gente erra, a gente é questionado. O nosso potencial é questionado. E a gente não quer ser questionado. Por isso a gente faz só o normalzinho. O normalzinho não é questionado, mas também não se destaca na multidão. Então olha só, você quer ser um líder eficaz, um líder eficiente, você quer se destacar na multidão? Você precisa quebrar padrões. Quando quebrar um padrão, as pessoas não vão gostar logo de cara. Talvez você vai ser até questionado, mas você tem que ser convicto, você tem que ser firme no seu posicionamento. Porque depois de um tempo aquilo vai ser natural. Então, se você tem convicção disso, mantenha-se firme. O Thiago, ele estudou nos Estados Unidos, ele fez estágio lá nos Estados Unidos. Estágio ou trabalhou em veículo esportivo nos Estados Unidos. E para quem já teve a oportunidade de ir para lá, nos Estados Unidos eles encaram muito como entretenimento mesmo. E o jornalismo americano acompanha isso. Quando ele veio para o Brasil, ele quis trazer um pouquinho disso e sofreu muita resistência. Mas uma das coisas que ele conseguiu aplicar foi o humor. Ou seja, o que é isso, gente? Identidade, você precisa anotar isso. Quando eu me comunico com a minha plateia, comunico com o meu público, quando eu ligo a minha câmera para falar com as pessoas, eu aplico a minha identidade ou estou só seguindo um padrão? Quando você comunica a sua identidade, o seu estilo, você se destaca na multidão. Muita gente que está na TV tem um ego inflado, assim, vaidoso, tem sala, tem camarim com estrela na porta. Esse mundo da televisão, ele envaidece demais as pessoas. E muitas pessoas vão para lá porque já são envaidecidas, tem um ego muito gigantesco. E ele, assim, postura, tá nem aí. Eu me lembro que quando ele se despediu do Globo Esporte, ele sentou no chão para se despedir, estava sentado no chão. Ou seja, ele era o apresentador, ele era o editor-chefe e estava abaixo de todo mundo. Olha que estratégia de comunicação interessante. Ele pode ter feito isso de coração, acredito que foi de coração, mas não deixa de ser uma estratégia de comunicação. Gente, ele se colocou abaixo dos convidados dele. Quando ele se mostra vulnerável, falou, putz, que triste isso. E aí ele chora. Sabe o que acontece? A plateia fala assim, não, Thiago, não chora não, tá tudo bem. É como se a plateia quisesse pegar ele no colo. Vem cá, Thiago. Não fica assim não, vai dar tudo certo. Tamo com você. Quando a plateia fala tamo com você, o que acontece com a audiência? Sobe, porque ele mostrou vulnerabilidade. Me diz uma coisa, você tem se mostrado fortão, o tempo todo dono da razão? Tem mostrado uma barreira, uma resistência? Pode ser isso que esteja criando uma ponte que você não consegue passar para o outro lado, uma ponte quebrada entre você e o seu público, entre você e seus liderados. Porque você tem comunicado que você não precisa de ajuda. Você tem comunicado que você não precisa deles. Quando você mostra essa vulnerabilidade, você mostra, viu? A gente está junto, eu preciso de você. Você está aqui porque você tem um papel importante. Eu tenho o meu papel, mas você tem o seu e eu preciso de você. Outra característica dele é o jogo de cintura. Então você vê ele apresentando... Ele já foi jornalista de matérias... gerais, jornalista esportivo, já foi apresentador de programa esportivo, já cobriu Olimpíadas, já cobriu Copa do Mundo, já teve programa na madrugada, já fez programa de game, já fez Big Brother, agora fez até o Faustão, que não é mais o Faustão. Então, versatilidade, e ele é sempre a mesma pessoa, porque ele tem a identidade dele muito clara. Pega isso. Às vezes, o teu público não consegue se identificar com você, os teus liderados não conseguem se identificar com você, porque em cada ambiente que você está, você tem se comportado de uma maneira diferente. Eles não têm clareza para onde você quer ir.
que a gente consegue aprender com o Thiago? Ele é sempre do mesmo jeito. Ele mantém a identidade dele, tanto no programa do Faustão, agora que ele assumiu, quanto no Big Brother, quanto ele tinha no Globo Esporte. Percebe ou não? A identidade dele é forte. Então, olha para a sua forma de se comunicar, olha para a sua forma de liderar pessoas e perceba se você tem a sua identidade. Se elas conseguem olhar para você, porque esse é um ponto importante que você precisa notar. Os liderados, eles querem confiar no líder. Os liderados, eles querem confiar no líder. Quando um liderado seu está te seguindo, eles querem ver você como referência. Então, uma das formas que vai ajudar eles a enxergarem essa referência em você é eles tendo claro a sua identidade, essa sua característica, certo? E o Thiago faz isso bem. E tem uma outra coisa que é o perfil comportamental. Ele não é o cara, sou super comunicativo, falo eloquente. Ele é mais reservado. Ele tem um perfil de ouvir mais. E ele leva isso pro palco. Presta atenção, que driver que você tem que se instalar hoje. Às vezes eu tenho alunos nos meus treinamentos, eles falam assim, Rafael, não consigo. Por que você não consegue? Porque eu não consigo fazer igual a você. Eu falei, ainda bem, porque você não tem que fazer igual a mim. Você não tem que fazer igual ao Thiago Leifert. Você não tem que fazer igual ao Faustão, igual ao Silvio Santos. Porque cada um tem uma característica diferente. Presta atenção. Você tem que saber qual que é a sua característica. Você percebe que o Thiago ele é mais passivo. Às vezes a plateia tá aquele, gente, vamos voltar. Ele deixa uns silêncios aparecer. Isso tem a ver com o perfil comportamental dele, com o estilo de liderança dele. Isso não significa que ele não é ousado, isso não significa que ele não é corajoso, isso não significa que ele não é forte, só que ele comunica de maneira diferente. E as pessoas que estão na plateia, que têm perfis diferentes, vão se conectar com ele. Vocês estão entendendo ou não? Não é todo mundo só de um jeito, não é todo mundo só do seu perfil. Então não busque ser um comunicador, não busque ser um líder diferente do que você é. Outro ponto que você precisa anotar, simplicidade. Simplicidade nas palavras. O que vale não são as palavras que você escolhe, mas sim o que elas querem dizer. Isso é simplicidade. Nós precisamos ser simples na escolha das palavras, mas ela precisa ter significado. Eu estou escrevendo um livro novo. O meu primeiro livro é aquele ali, esse aqui em cima, esse aqui. Estou escrevendo o segundo, e uma das coisas que eu falo com o meu editor é: esse texto tem que ser simples, porque ele é profundo. E aí as pessoas têm que gastar energia, concentração com a profundidade do texto, olhando para elas mesmas, pensando na transformação delas. Não é decodificando palavras, só para mostrar que eu sei. Não, se eu tenho uma palavra rebuscada demais, eu tiro essa palavra de lá. E o Thiago Leifert é um cara que usa essa simplicidade a favor dele. Outro ponto, ele tem uma espécie de liderança compartilhada. Ele não é aquele líder que está em frente às câmeras, está num palco, que ele traz tudo para ele, tá? Atenção, eu sou o seu apresentador. Ele meio que compartilha. Viu? Posso chamar a matéria? É assim mesmo? E ele vai fazendo perguntas tanto para as pessoas que estão ali dividindo o palco com ele, quanto quem está lá nos bastidores orientando ele. Isso traz uma sensação de que assim, a gente está junto no mesmo barco. Isso comunica isso. Inclusive, se ele deixa dúvidas no ar, olha só quem que ajuda ele a terminar o programa, quem que ajuda ele a raciocinar no programa. Você que é plateia, eu que sou plateia. Você está entendendo ou não? Qual é o ponto aqui que eu quero trazer para vocês? O Thiago Leifert, ele só alcançou esse sucesso que ele tem hoje na televisão, como comunicador, porque antes de tudo, ele foi um líder. Ele só chegou no Globo Esporte porque ele provocou a mudança. Ele mandou um e-mail pro chefe dele, ele mandou sugestões pro chefe dele sem o chefe dele pedir. Ele não era dono de nada, ele era um funcionário. E aquele e-mail que ele fez, aquelas dicas que ele deu, adivinha o que aconteceu? Nada. Fizeram vista grossa, não viram. E algumas pessoas que viram falaram, isso aí não vai dar certo. E tudo bem. E ele continuou o projeto criativo dele. Ele continuou criando, ele continuou o processo, ele não desistiu. 3 ou 4 anos depois, pediram algumas sugestões para ele. Ele foi lá e buscou exatamente aquilo que ele tinha escrito 3 ou 4 anos antes. Ele provocou a mudança. Aí mesmo que as pessoas falassem para ele assim, isso não vai dar certo, de novo, tá? Mesmo abrindo espaço, ele falou, eu garanto que vai dar certo. Posso tentar? E minha meta é essa de audiência. Se não chegar, eu saio. Ele alcançou a meta. Então, gente, o que ele precisou ser? Ousado. Ele precisou ter estratégias.
ele precisou ser criativo, mas ele precisou confiar no que ele ia falar. E eu prometi para vocês que ia falar uma das estratégias que ele criou para o Globo Esporte que fez a audiência crescer, porque tudo comunica. Antes os jornalistas eles só comunicavam lá, gol de fulano, ganhou, perdeu, e segundo ele era muito igual, a notícia do campeão, de quem ganhava, de quem era rebaixado, o padrão era muito parecido. E aí o que ele fez? Ele falou assim, ao invés, nós vamos cobrir um jogo lá da Eurocopa. Ao invés de mostrar só o melhor jogador do time, mostra o bonitinho também, o que fez o gol lá. Só que ao invés de mostrar o bonitinho com a camisa, tem duas imagens, tem uma hora que ele tirou a camisa, mostra sem camisa também. Por que ele fez isso? Porque ele entendeu quem que era o público dele que estava na hora do almoço. E estava o menino que chega da escola, o menino que vai para a escola, estava a irmã dele, estava a avó dele que estava fazendo o almoço. E ele entendeu quais eram os diferentes públicos que ele tinha naquele horário. Olha que interessante. Ele falou assim, a irmã do menino vai estar assistindo o Globo Esporte também. E se fica só aquele assunto técnico, ela não vai se interessar. Mas aí de repente falou, louco, que jogador bonito, sem camisa. E chamou a atenção dele. E aí num outro time, tinha um jogador que era o famosão, o bola da vez, talvez o Cristiano Ronaldo, mas tinha um jogador mais antigo no time. E esse jogador mais antigo ele não era visto nos outros jornais. Aí o que ele fazia como editor? Trazia aquele jogador mais antigo. Para quê? Para a avó do menino ou para a mãe do menino que estava ali fazendo o almoço, prestasse atenção. Oh, eu gosto desse jogador aí. Ele está jogando ainda? Nossa, ele faz parte do mesmo time. Que legal. Aí o que ele fez? Começou a unir as famílias na frente da TV. Ele observou tudo aquilo que fazia sentido para diferentes públicos e comunicava isso numa mesma matéria. Olha só que interessante. Porque a nossa comunicação não é só o texto que sai da nossa boca, mas são as imagens que a gente projeta. Percebe ou não? Gente, tem uma pesquisa que diz que 30% da nossa comunicação é a imagem que você projeta. É a imagem. E aí ele foi genial nisso. Ele tinha um objetivo de alcançar uma meta, ele alcançou aquela meta. Depois que ele bateu essa meta de audiência, aí os caras começaram a acreditar nele. Então, você pode ter um discurso bom, você pode falar bem, você pode ter bons comportamentos, isso comunica quase tudo, mas o que comunica mais que tudo isso são os resultados. E aí, contra resultados não há argumentos. Tchau, bora voar, fiquem com Deus.